Obrigado. Ok, na segunda palestra agora a gente vai trabalhar o que é, melhor dito, uma aplicação daquilo que nós falamos na primeira parte, uma aplicação específica para o contexto do lar. Como falei, eu tenho mais planilhas, se alguém quiser. Eu não sei como não sobrou nenhum na primeira vez e está sobrando muitos agora. Então, ou um monte de gente saiu, ou não tem interesse pela planilha. E também tudo bem. Você vai ter que perdoar aqueles desenhos infantis, certo? A pesquisa de Google de imagem. E certamente foi plágio, viu? Então, que não aparece no vídeo. Então, agora estamos nos concentrando no papel sacerdotal dos homens no contexto do lar. Vamos lembrar das três funções, as mesmas três funções de ensino, sacrifício e intercessão. E eu vou falar um pouco sobre este ofício em relação à nossa esposa e também em relação aos nossos filhos. Então, pensando primeiro sobre o marido como sacerdote de sua esposa. Mais uma vez, devemos nos perguntar, será que isso é bíblico? Será que é um exagero usar essa linguagem? Acho que não. Você olha para Efésios capítulo 5, verso 25, veja aqui a linguagem sacerdotal. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, Cristo é retratado como o modelo para os maridos, e claramente naquilo que ele faz para sua esposa é uma obra sacerdotal. Então, maridos, vocês são responsáveis pela alma da sua esposa. Você é o pastor da sua esposa. Então, deve estar cumprindo o seu ofício sacerdotal que você tem de geral, deve estar cumprindo isso especificamente com a sua esposa. Ou seja, ensinando-a, liderando-a em adoração, né? Como nós vimos o significado desse ato de sacrifício para nós hoje, adoração e serviço. Então, liderando-a em adoração e serviço e também intercedendo, orando por a sua esposa. Em termos de ensino e direção, como os sacerdotes do Antigo Testamento eram aqueles homens treinados nas Escrituras, os homens aos quais o povo ia para procurar conhecimento, o marido também deve ser essa referência para sua esposa. Então, a sua esposa deve ser capaz de ir para você e tirar dúvidas sobre a fé. Então, isso não é de forma alguma para denigrar o conhecimento e inteligência da mulher, mas isso faz parte do ofício do marido. Se ele é o líder, então ele é o líder espiritual também, e deve estar sempre orientando, guiando, ensinando a sua esposa e a sua família. Novamente, isso não exige um treinamento nível seminário, mas o domínio dos básicos. Domínio dos básicos. Não tem desculpa para ignorância. Então, fortaleça as bases. Você deve estar, só elaborando um pouco no que comecei a falar da outra vez, você deve criar uma rotina em sua vida cristã em que você sempre está crescendo em seu conhecimento. Então, se você vê que você se estagnou no seu conhecimento, deve pensar, como que eu posso solucionar isso? Como que eu posso resolver isso? E fazer um plano.
O plano pode consistir em ler um certo número de livros, pedir ao seu pastor uma recomendação de livros para aprofundar seu conhecimento, participar de estudo bíblico, estudar o catecismo, mesmo sendo em casa, mas fazendo um plano para você crescer e não estagnar em seu conhecimento. Porque tem que ter a perspectiva de quão rápido sua vida passa. E você olha para frente, você quer ser o mesmo ignorante daqui a 20 anos que você é hoje? Não, você quer se tornar cada vez mais sábio, para que na sua velhice você se torne referência até para a igreja. E os jovens e os outros homens vão para aquele homem que ele é sábio, ele é muito conhecedor das Escrituras. Esse é o nosso alvo. Então devemos ser deliberados em nosso crescimento. Então queremos também que a nossa casa seja organizada de acordo com os valores e prioridades e verdades do reino de Deus. Isso vai se refletir em coisas básicas em sua casa, até no posicionamento, às vezes, dos móveis. Pode indicar prioridades. Por exemplo, se todos os móveis são posicionados olhando a televisão, isso prega uma coisa, né? As prioridades que você dá para cada parte de sua casa demonstram as prioridades teológicas. Eu tenho a convicção, agora estou saindo do ponto principal, mas eu tenho a convicção de que muitas vezes, qual o quarto mais bagunçado em uma casa? Muitas vezes é o quarto casal, porque os visitantes não entram ali. Então a bagunça vai para ali, pelo menos em minha casa, não sei sua casa. Aí eu tenho conversado com minha esposa sobre isso, deve ser o contrário. O quarto mais arrumado e organizado da casa deveria ser o quarto casal, que é o santuário, o lugar central da sua família, onde o casal se encontra. Então deve ser um lugar tratado com uma certa dignidade, deve ser belo, deve ser lindo. Voltando para o ponto. Então, queremos que nossa casa seja organizada de acordo com os valores e verdades do reino de Deus. Para fazer isso, e para você guiar sua esposa nisso, isso leva a um certo conhecimento das Escrituras. Os livros que seus filhos estão lendo, você é o responsável. E você vai ter que orientar sua esposa também, porque ela é o que tem mais contato com essas coisas. Ela que percebe o que os filhos estão lendo ou assistindo. Então você tem que ser o homem que consegue direcionar sua esposa, porque ela vai aplicar isso aos filhos. E você tem que assumir responsabilidade por tudo que acontece no seu lar. É sua responsabilidade. Mesmo que algo não seja talvez sua culpa, ainda é sua responsabilidade como homem do lar, como homem da casa. Então, isso significa que você tem que crescer em sabedoria para exercer essa responsabilidade. Então você tem uma tarefa de ensino, conhecimento, um transmitor de conhecimento para sua esposa. Também o líder em adoração, aquele segundo dever do sacerdote, liderança em adoração. Como nós vimos, este é o sacrifício do Novo Testamento. Como sacerdote, você quer assumir a iniciativa e a liderança da adoração dentro do seu lar. Então você é que chama sua família para adorar a Deus. Isso independente dos seus dons. Pode ser, talvez, que sua esposa tem mais habilidade de ler. Então pode acontecer que um homem chama a sua família, diz, vamos adorar a Deus. Minha querida, por favor, lê-se essa escritura. Que ela tem mais habilidade e ela lê. Mas você está assumindo a liderança, assumindo responsabilidade por esse momento de adoração. Especialmente na oração, é importante que o homem dirige a oração. Você pode usar as orações de seus filhos, às vezes nossos filhos oram, tem suas vezes eles também apresentam seus pedidos de oração. Você pode pedir para sua esposa orar, mas você é o líder também nessa área da oração.
Tem outros momentos também de adoração, não é somente o culto doméstico. Toda a nossa vida no lar é um ato de adoração. Então, até na privacidade do quarto, você continua liderando a sua esposa, guiando a sua esposa. Às vezes ela tem ansiedades, ela tem preocupações, ela está passando por dificuldades e você como sacerdote dela, você está lá orientando e guiando-a. E finalmente a intercessão. Então, como cabeça da sua esposa, você deve estar constantemente orando por ela. Não somente orando com ela, mas orando por ela. Então, isso deve ser a prática do marido cristão. Eu, todos os dias, acordando e dormindo, em minhas orações privadas, eu oro por minha esposa. Conceda alegria, conceda paciência com meus filhos, conceda paz naquelas coisas que ela está passando, com dificuldade. Ore por sua esposa, porque você tem esse ofício de interceder por ela. E o alvo, segundo Efésios 5, o alvo, segundo o modelo de Cristo, é a santificação da nossa esposa. Se você é o sacerdote dela, qual o alvo do sacerdote? Você quer que ela vive em paz com Deus, que ela esteja lá dentro do tabernáculo, diante daquele altar de paz, passando pelo altar de bronze, diante da presença de Deus. Então, esse é o alvo, a santificação da vida da sua esposa, para apresentá-la santa e sem defeito diante de Deus. Em um sentido, nós temos o custódio da filha de Deus, de uma das filhas de Deus. Então queremos apresentar a filha de Deus de volta ao seu pai, ao pai dela, como uma mulher santa, como uma mulher que foi beneficiada por nossa liderança como marido. Uma coisa bem prática que isso significa da nossa parte é sabedoria para buscar as coisas valiosas. Vou dizer, são nós homens, somente homens aqui, nós homens temos que aprender a valorizar a verdadeira beleza, a valorizar isso. É isso que nós vemos Cristo fazendo, trabalhando para apresentar sua noiva como santa, sem mácula. E não está falando de nenhuma coisa física nisso aí. Ele está falando sobre a santidade da sua esposa. Então temos que amadurecer nisso. O que Provérbios 31 diz? Enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa deve ser louvada. Então isso é o nosso alvo. E nós temos que treinar os nossos olhos e os nossos corações a desejar isso. Então, o homem natural, o homem olha para a beleza física. Deus fez a mulher formosa. Isso é bom. Isso é bom, especialmente para o jovem. Isso seduz o jovem para o bem, né? Para ele desejar o casamento. Mas não podemos permanecer adolescentes. Certo? Nossa esposa vai envelhecer, como nós, e aquela formosura física vai passando. Vai passando. E esse é o plano de Deus. Que essa passa e a formosura espiritual se manifesta cada vez mais. Ou deve ser assim. Então temos que estimular esses valores até em nós mesmos. Temos que buscar e desejar isso em nossa esposa. Se a gente vive comparando a nossa esposa com outras mulheres e pensando sempre em questões de beleza física, nós estamos vivendo como adolescentes. Estamos cultivando valores por coisas que a Bíblia diz são vãs. A Bíblia é o senso comum, né? Não é nem a Bíblia só, é o senso comum. A beleza física somente é vazia. Não tem peso. Não tem significado. O que faz diferença, o que tem valor, é a beleza espiritual, a santificação da nossa esposa. Então temos que, primeiramente, desejar isso, tem que mudar o nosso pensamento, para a gente, então, estimular isso em nossa esposa. Pensando um pouco mais nessa intercessão,
talvez seria bom elaborar algumas coisas que devemos estar orando por nossos esposos. Orando por sua fé em Deus, que ela continue confiando em Cristo. Uma coisa que espero que ninguém, bom, eu não conheço a situação de todos aqui, mas que ninguém tenha que passar, que não tenha que se preocupar que sua esposa um dia se apostata, né, a palavra, que abandone a fé. Que Deus não permita isso. Mas você, como sacerdote dela, deve estar orando sempre para a salvação dela. Assim, que Deus sustente ela na sua salvação. Orando para Deus preservar a sua fé. Que Deus concede paz, livramento de ansiedades. A sua esposa passa por muitas ansiedades. Então, se o nosso alvo é a paz com Deus, isso deve ser parte da nossa oração por ela. Que ela experimente aquela paz que supera toda a compreensão. Sabedoria. Pedindo a Deus para dar sabedoria que ela precisa para a própria alma dela e precisa ainda mais para criar os nossos filhos. Então devemos estar intercedendo por ela. Concede à minha esposa a sabedoria que ela precisa hoje. Alegria, contentamento. O mundo inteiro está dizendo hoje para nossas esposas: você ficar no lar, você cuidar de filhos, você está jogando fora a sua vida, está jogando fora a sua liberdade. E essas coisas, querendo ou não, têm um impacto em nossas esposas. Então devemos estar orando para que ela tenha alegria, contentamento no chamado que ela tem. Que ela reconheça que isso é um chamado digno, belo, valioso. A comunhão dela com as outras irmãs da igreja, que ela não se isola, isso também deve ser parte das nossas orações por ela. Que ela possa ver oportunidades de amar os outros, de servir os outros. Muitas vezes são as nossas esposas que, mais do que os homens, que acabam adotando alguma criança na rua, cuidando, dando casaco, dando almoço, essas coisas. Geralmente são as mulheres que são mais atentas a essas coisas. Então ela foi criada para Deus, com um coração terno, coração sensível, tanto para os nossos filhos quanto para o mundo lá fora. Então devemos orar para que Deus abra os olhos dela cada vez mais para perceber oportunidades dentro da igreja e fora da igreja para servir aos outros e amar os outros. E para saber como interceder por nossa esposa, é óbvio que nós temos que conversar com a nossa esposa. Não tem como você orar por ela e saber das necessidades dela sem estar constantemente conversando com ela. Então isso envolve uma conversa intencional, que você separe tempo para você ouvir aquilo que está no coração dela e para você, assim, integrar essas coisas nas suas orações. Ok, irmãos? Então esse é o nosso primeiro pastoreio. Somos sacerdotes, esse é o nosso primeiro rebanho, é a nossa esposa, a filha de Deus. Então tem que ser nossa prioridade até antes dos nossos filhos. Nosso casamento vem primeiro. Nossa alma é a primeira prioridade, nosso casamento, depois os nossos filhos. Até para o bem dos nossos filhos, não devemos inverter essa ordem. E isso acontece muito, vejo isso muito na igreja. Tanto pelos maridos, os homens, quanto talvez ainda mais pelas mulheres, que invertem essa ordem. E os filhos vêm primeiro, o marido depois. Isso faz mal aos próprios filhos. Eles não querem e não devem ser o centro das suas atenções. Então, não tem nenhuma coisa melhor que você pode fazer por seus filhos do que amar a mãe deles. É isso que eles precisam ver. Então vamos falar um pouco sobre nossos deveres como pais agora. O papel sacerdotal do pai. Tem aqui alguns perigos, talvez, em relação à doutrina da aliança. Nossos filhos pertencem a Deus. Isso, acredito que todos nós verdadeiramente reformados entendem. Nossos filhos pertencem a Deus. Então, em toda a nossa instrução, nossas orações, nossas exortações, isto tem que afetar como nós desempenhamos nosso papel sacerdotal por nossos filhos.
não devemos tratá-los como ímpios, a não ser que eles já cresceram e abandonaram a fé e realmente são ímpios. Mas quando estão em nossa casa, quando são membros da igreja, devemos tratá-los como cristãos. Ok? Ao mesmo tempo, devemos reconhecer que o relacionamento pactual que Deus tem conosco, que nós chamamos a aliança, tem um aspecto formal, objetivo, que é simplesmente fato, que são filhos da aliança, são filhos de Deus, mas tem um aspecto subjetivo ou espiritual, o relacionamento. Da mesma forma como o casamento. Você tem o fato do casamento e você tem o amor e fidelidade que propriamente pertencem ao casamento. Então, a mesma coisa a doutrina da aliança. São filhos de Deus, ponto final. E devem amar seu pai, ser fiéis ao seu pai. Certo? Então, isso às vezes se torna um perigo de um lado ou do outro lado. De um lado, alguns pais cristãos oram para a conversão de seus filhos. Oram para a salvação dos seus filhos quando são pequenos, dentro do lar. Não devemos fazer isso. Porque eles pertencem a Deus. Ok? Eles são cristãos. Não devemos tratá-los como ímpios. Ou como assim, neutros em relação a Deus. Eles são filhos de Deus. E ordinariamente, Deus usa esse relacionamento para promover e preservar os elementos subjetivos da aliança. A fé, o amor. Você pensa no exemplo de Davi, em Salmo 22. Em ti confiei desde o ventre de minha mãe. Isso deve ser o nosso alvo para nossos filhos, que não têm outra experiência. Isso foi minha experiência, desde pequenininho. Eu lembro de sentar na minha cama com 3 anos de idade orando a Deus. Não conheço outra realidade. E isso é o normal, deve ser o normal. Então, não devemos tratar nossos filhos como ímpios, ao mesmo tempo não devemos imaginar que pertencer a Deus já é o suficiente e Deus de alguma forma vai fazer o resto sem o nosso trabalho. Okay? Nós temos um papel. Deuteronômio 6, deixa bem claro, amarás o Senhor teu Deus, e então ensinarás essas coisas aos seus filhos, como levantar, como sentar, etc. Então, nossos filhos têm que aprender em casa quem é Deus. São as coisas que eles têm que aprender conosco. Então, algumas doutrinas específicas que não podem faltar na sua instrução como sacerdote para seus filhos. Algumas doutrinas. Quem é Deus? Eles têm que aprender quem é o verdadeiro Deus, a majestade de Deus, a santidade de Deus, a doutrina da Trindade, os atributos de Deus. Seus filhos têm que aprender essas coisas com você. A seriedade do pecado. Eles têm que aprender isso com você. Quando são pequenos, tem que aprender que o pecado é sério. Que Deus é santo e castiga o pecado. Que eles têm que confessar seus pecados. Que Deus criou o homem bom e o homem caiu. Isso é um ponto de discussão atualmente em nossa casa, que meu filho, Abel, com 9 anos, nesse ponto está todo revoltado. Ele diz, é tudo culpa de Adão. Se ele não tivesse comido, eu estaria bem. Então, nós estamos explicando a ele, não, mas, olha, primeiro, você faria a mesma coisa. Você não pode dizer que você não faria. Mas, de toda forma, você herdeu a natureza de Adão. E você acrescenta ao pecado de Adão seus próprios pecados. Então, não adianta viver culpando Adão. Você é culpado diante de Deus. Mas são as coisas que nossos filhos têm que aprender conosco. Não podemos deixar para quando crescem. Talvez vão aprender isso do pastor, na aula de catequese ou lá no mundo, muito menos. Eles têm que aprender isso em casa. Como o pecado entristece a Deus, ofende a Deus. Terceiro, a realidade do castigo eterno. Isso é necessário para que nossos filhos se refugiem em Cristo. Que Deus castiga o pecado. E o pecador impenitente será castigado. Nossos filhos têm que aprender isso de nós.
Nós podemos pensar nos ensinamentos de Cristo sobre isso, o trigo e a joia, né, esses ensinamentos que Cristo nos deu, e usar isso para instruir nossos filhos dessa realidade. Não que, assim, devemos assustar os nossos filhos com detalhes perturbadores do inferno, não, o ponto não é isso. Mas devem entender o básico, que Deus se ira com o pecado e castiga o pecado com total justiça, ou em Cristo, ou no inferno. A necessidade da regeneração. Nossos filhos têm que aprender isso conosco, que Deus tem que criar em nós uma nova atitude, um novo coração. Nós podemos usar, por exemplo, João 3, a conversa de Cristo com Nicodemos, e explicar isso para nossos filhos em termos infantis, bem simples. Deus tem que mudar sua atitude. E se Deus não muda o coração de um homem, o homem continua do mesmo jeito. Nós estamos lendo ontem, nós lemos Êxodo 12, né? Não lembro exatamente o capítulo. Onde Deus diz que ele endurecerá o coração de Faraó. Aí conversamos com nossos filhos. Deus, às vezes, deixa o pecador no seu pecado, ele endurece. Deus poderia, em sua soberania, poderia mudar o coração dele. E Deus não faz. E Deus é justo. Deus não tem obrigação. Essa foi a conversa ontem, na nossa casa. Sobre a lei de Deus e suas funções. Né? A lei de Deus, a função civil, a função evangélica, a função didática. Especialmente nós devemos ensinar aos nossos filhos que a lei de Deus é doce, é boa. Eu acho que talvez na tradição reformada há uma ênfase mais pesada na condenação da lei. Mas vocês que estudaram teologia sabem que João Calvino fez questão de não fazer isso. Martim Lutero enfatizou a condenação que a lei traz. Calvino tratou a lei na parte final da sua obra, tratando a gratidão da vida cristã. E é isso que é a ênfase bíblica também. É a ênfase bíblica. Então, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. É o prefácio da lei. Então, Deus não deu a sua lei antes da graça, mas depois da graça. Salmo 19. Quão agradável é a tua lei, doce como o mel. Salmo 119, o maior dos salmos, elaborando, elogiando o amor pela lei de Deus. Então devemos ensinar isso aos nossos filhos, porque senão eles crescem em um ambiente onde a lei é um peso, é sua obrigação, é seu dever, e eles não chegam a pensar, não chegam a amar a lei. Talvez até chegam a obedecer à lei, mas se tornam assim fariseus, que se orgulham na sua obediência aos detalhes pequenos da lei, mas não amam a lei, nem quem deu a lei. Sobre a expiação de Cristo, Romanos 3, né? Isaías 53, a morte de Cristo, a expiação de Cristo por nossos pecados. Se os nossos filhos não aprendem isso, não aprenderam nem o básico da fé cristã. Sobre a natureza da fé, o que a fé faz, como a fé se manifesta em nossa vida, como a fé nos leva à obediência, a relação entre essas duas coisas, a fé e a obediência. Nossos filhos têm que aprender isso conosco. Sobre como as Escrituras apontam para Cristo. Esses papéis que nós falamos hoje, de Cristo como profeta, sacerdote e rei. Como todas as Escrituras mostram a obra de Cristo. Nossos filhos têm que aprender isso conosco. Sobre o fruto do Espírito. Sobre a alegria da vida eterna. Nós queremos estimular em nossos filhos um desejo para a vida eterna. Para que já desde pequeno ficam ansiando para a vida futura.
reconhecendo aquilo que as confissões dizem, que essa vida não as confissões, na verdade, é a forma de batismo que diz isso, que essa vida é uma morte constante, uma vale de tristeza, Salmo 23. Essa é a vida aqui na terra. Então devemos estimular nossos filhos desde pequeno o desejo para uma vida perfeita. Como seria viver sem pecar, sem brigar, sem inveja? Inveja é uma coisa tão grande, né, nos filhos, um trabalho pesado que a gente tem com nossos filhos de não invejar. Um filho não pode receber um presente sem os outros ficarem invejando, olhando o que o outro ganhou. Então, é uma coisa natural em nós. Como seria viver sem inveja? Deus abençoando o próximo e você se alegrando na bênção que o próximo recebeu. Então, são coisas que nossos filhos têm que aprender em casa, conosco. Então, em todo este ensino, nós reconhecemos, eu fui colocado como sacerdote de Deus. Isso faz parte da sabedoria de Deus, que eu sou responsável para ensiná-los. Às vezes acontece que minha filha vai para mim e ela começa a explicar coisas teológicas, né? Coisas como será o céu, essas coisas. Aí eu fico pensando, né? Tudo que ela sabe, ela aprendeu de mim, né? Ela está me contando, mas ela aprendeu de mim. Isso faz parte do plano de Deus. Às vezes até os pais têm medo disso. Eles não querem, assim, lavar o cérebro da criança e não querem ensinar tudo detalhadamente à sua criança, que a criança não vai pensar por si mesmo. Como é? Indoutrinação, obrigado. Quando nós ensinamos as Escrituras fielmente, não é isso que acontece, porque de uma forma ou outra nossos filhos vão crescer. Eles vão pensar sobre todas essas coisas por si mesmos. Nunca vai ser algo somente automático, reproduzido. Eles vão pensar, mas nós queremos dar as ferramentas para pensar bem sobre essas coisas. Porque se você não indoutrina, indoutrina ou só doutrina? Doutrina. Ok. Se você não doutrinar seu filho, o mundo vai. Ou o próprio coração ímpio do seu filho vai ensinar a si mesmo. Construir um sistema de mentiras para consolar a si mesmo sobre o seu pecado e justificar a si mesmo. Então, quando nós doutrinamos nossos filhos, nós fortalecemos o pensamento dos nossos filhos para pensar por si mesmos, que são seres espirituais. São seres espirituais. Eles lidam, desde pequeno, lidam com essas realidades, mesmo que às vezes nós pensamos, né? Assuntos espirituais são para adultos. O que uma criança pensa sobre isso? Mas a criança é feita na imagem de Deus, para relacionar-se com Deus. Então, desde pequeno, a criança tem um relacionamento com Deus. Então, nós queremos conduzir esse relacionamento e dar as ferramentas bíblicas para a criança trabalhar bem para chegar à verdade. Então, quando ensinamos bem, nossos filhos vão pensar por si mesmos e vão pensar melhor por si mesmos. Então, esse é o nosso papel. E nesse ensino, devemos ser reverentes. Quando falamos de doutrinas, de coisas espirituais, deve ter uma certa reverência em nosso falar. Nossos filhos devem perceber nossa seriedade quando falamos sobre essas coisas. Então, nós falamos com amor, com alegria, mas falamos com seriedade. Eles devem perceber, nesse momento, meu pai está falando de algo sério. Algo que ele mesmo leva a sério. Lembre-se também que ensino acontece constantemente. E você sempre está ensinando. Deuteronômio 6, versículo 7, quando ao deitar-se, ao levantar-se, quando entra, quando sai, sempre você está catequetizando seus filhos. Nosso ensino não é só um momento de nossa criação, é constante. Então, aproveite, enche os momentos com ensino espiritual.
Nós dirigindo para cá, na viagem de Recife para Maceió, vendo as montanhas, o gado, estávamos falando sobre a criação de Deus. Vê que coisa que Deus criou, essas montanhas tão altas. Quantas pessoas chegam lá em cima daquela montanha e vê como é? Mas Deus sabe, até cada folha que está lá, Deus criou, muitas que o homem nunca vai ver. Então aproveitamos os pequenos momentos da vida diária para ensinar constantemente aos nossos filhos. E não esqueça, finalmente, em seu papel sacerdotal, o principal ensino que você vai dar é seu exemplo. O principal ensino é seu exemplo. Nossos filhos têm que ver em nós um exemplo de piedade. Posso dizer, igualmente ou até mais importante do que a instrução que nós damos. É o exemplo que eles veem em nós. Então, devemos deixar os nossos filhos ver a nossa fé. Não devemos esconder a nossa piedade. Então, para dar um exemplo simples, nossos filhos sabem da minha rotina. Primeira coisa, acordo, faço um prato de aveia, que eu sou gringo, eu como aveia de manhã. Aí eu coloco lá no micro-ondas e eu vou lá para o meu escritório para orar, para ler a Bíblia e orar. Aí meus filhos sabem, não perturba papai agora, ele está lá no seu escritório fazendo seu devocional. Isso é bom, eles têm que ver isso, que você está praticando isso. Eles devem ouvir também suas orações, né? Pelo menos no momento devocional, eles devem ouvir como você, como pai, ora, como você roga a Deus por misericórdia, como você ora por eles, quanto você estima e valoriza a salvação deles. Eles têm que ouvir isso em suas orações. Então, nossos filhos verão em nós, de todo jeito, a importância que nós damos a Deus, e a palavra, a oração. Eles vão ver se isso é algo importante. Como nós respondemos às dificuldades da nossa vida, se vivemos reclamando, murmurando, ou se agradecemos a Deus no meio das tribulações. Nossos filhos verão em nós se realmente cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso vai ser visto em nosso exemplo. Verão em nós se nós nos entristecemos por nosso pecado ou não. Como nós lidamos com o nosso próprio pecado, isso vai ser evidente aos nossos filhos. Vão observar se nós gostamos de orar com eles e ensiná-los, ou se isso é apenas um peso, um dever para nós. Observarão em nós a ética de trabalho cristã. Se nós trabalhamos com alegria, servindo a Deus, servindo ao próximo, não só para o salário, mas por alegria. Como tratamos nossos inimigos, se mostramos hospitalidade. E nessa aí, na hospitalidade, seu exemplo é muito importante, porque o que acontece quando convida a gente para sua casa, eles bagunçam sua casa, né? Deixa a casa suja, tem pratos sujos na cozinha, os brinquedos estão por ali, aí às vezes meu filho, o maior, ele reclama, diz, eita, aquela família está vindo, vai bagunçar todos os meus brinquedos. Aí é aquele momento de ensinar o que é a hospitalidade cristã. Sim, mas isso vale a pena. A comunhão é a oportunidade de conversar com essas pessoas, de criar um relacionamento com essas pessoas, vale a pena de ter um pouco de trabalho depois de arrumar a casa. Então, nesses detalhes, eles aprenderão conosco. Se oramos pelos outros, se honramos as autoridades civis e eclesiásticas, eles observarão isso em casa. Eu já fiz visitações pastorais em que eu vi os filhos com total tranquilidade falando mal da pregação, do pastor. Aí você sabe, se estão assim falando para mim, e não era minha pregação, né? Era a pregação do outro pastor. Aí, isso lá em Grande Recife. Aí você vê, se estão assim à vontade, você sabe o que está acontecendo atrás de portas fechadas. Estão acostumados com essa conversa.
Então, aprenderão conosco se de fato honramos as autoridades civis e as autoridades eclesiásticas. Então, nossos filhos devem ver o evangelho em nós, uma vida evangélica. E assim, quando observam isso em nós e ouvem isso de nós em nossas instruções, então, quando são grandes, saindo de casa, nós podemos com firmeza dizer a eles: agora continue nas coisas que nós ensinamos e que nós modelamos para você. Esse é o nosso alvo, e enviá-los para o mundo e continue agora nesse caminho que aprendeste conosco. Então, ensino. Segundo, liderança em adoração. Vou correr um pouco. Como cabeça do lar, chame sua família para adorar o Senhor pelo menos uma vez por dia. Chame sua filha para adorar o Senhor. Da mesma forma como o culto dominical tem seus elementos que devem constar em todos os cultos, também o culto doméstico tem certos elementos que devem estar presentes. A leitura da Bíblia, a instrução bíblica, a oração, o cântico. Pelo menos esses 4 elementos devem constar em seu devocional. Quanto à leitura da Bíblia, é bom ter um plano, ser um pouco organizado. O alvo é você quer ler quanto mais da Bíblia possível com seus filhos. Então, a cada 2 anos, talvez, de ler a Bíblia inteira. Talvez isso seja um pouco demais. Mas você quer expor a palavra aos seus filhos e deixar seus filhos na presença da palavra o quanto mais possível. Quanto mais conteúdo bíblico que eles têm contato, melhor. Então é bom ser organizado com isso. Talvez você faz uns 20 versículos do Antigo Testamento pela manhã e do Novo Testamento pela noite, algo assim. Deve ensinar seus filhos a ler a Bíblia por si mesmos também. Quando aprendem a ler, devem ter a prática de também começar o seu próprio devocional. Até antes de ler, devem orar por si mesmos. Quando chegam a aprender a ler, devem também ter sua própria leitura da Bíblia. Em nossa casa, a gente começa com uma Bíblia infantil, que tem uma letra bem simples, bem fácil, palavras fáceis. Aí nossa filha, por exemplo, Abigail, com 6 anos de idade, ela está lendo a Bíblia infantil por si mesma. Já a Abel, com 9 anos, está lendo a Bíblia em inglês, a ESV, que é uma linguagem um pouco mais fácil para ele do que João Ferreira de Almeida, português. Então, devem estar aprendendo a ler a Bíblia por si mesmos. Podemos aproveitar também ocasiões especiais para fazer leituras especiais. Tipo no Natal, no Ano Novo, Pentecostes. É bom você interromper o plano normal de leitura e fazer uma leitura especial e aproveitar a ocasião. Aos domingos, em nossa casa, nós lemos o texto que foi do sermão. Então, dá uma oportunidade para falar um pouco sobre a pregação, perguntar o que eles aprenderam, se alguma coisa se destacou, assim. Instrução bíblica, acho que nós já falamos bastante, então, mas deve constar naquele momento de devocional. Só um ponto sobre a instrução. Mostra amor na instrução bíblica. Eu digo isso porque, especialmente quando tem vários filhos, é muito difícil, é trabalhoso manter a atenção dos seus filhos. Sempre tem alguma distração. A tentação é que a gente começa a se tornar um momento chato. E fique quieto, para com isso, presta atenção, senta direito. Se é isso constantemente, isso se torna chato. Então, temos que manter a ordem, não tem como, tem que manter a ordem, mas tem que se esforçar para deixar esse momento um momento caloroso, um momento gostoso. Algo que eles vão relembrar depois, quando são velhos, e pensar aqueles momentos que nós lemos a Bíblia junto com a família. Deve ser uma boa memória para nossos filhos. Oração, eu falo aqui na oração do devocional, seja solene em suas orações, seja também pessoal em suas orações, falando com Deus, como filho de Deus, que você também, como pai, é filho de Deus. Seja pessoal, seja específico. Então, traga as coisas específicas do dia
em suas orações. Se você não sabe nada de específico, talvez você tenha que parar e perguntar aos seus filhos se tem alguma coisa que nós devemos lembrar em nossas orações. Sempre é uma boa prática ter a lista de membros da igreja. Aí você, cada dia você vai para o próximo nome na lista. Fica relembrando os membros da igreja em nome, diariamente, em suas orações. Isso ensina os nossos filhos sobre aquela intercessão pelos santos, né, que nós vimos antes. Confessa pecados em suas orações, na hora devocional. Confessa pecados, seus próprios pecados. Se você cometeu pecados publicamente, assim, diante de seus filhos, confessa seus pecados. Assim eles aprendem o que é confessar pecado. Se todo mundo tem que confessar, mas papai nunca confessa, aí eles aprendem um mau exemplo. Confessa os pecados deles também. Você, como sacerdote, pode confessar os pecados dos seus filhos e interceder por eles. Então, se tratou alguma coisa naquele dia, você pode confessar isso diante de Deus e pedir o perdão de Deus por aquele pecado que seu filho, sua filha cometeu. Isso faz parte de sua obra, de seu ofício. Também lembra de agradecer. Agradecer especialmente por orações atendidas. Nós oramos, por exemplo, para os enfermos na igreja e muitas vezes Deus cura aqueles enfermos. E às vezes a gente esquece de agradecer a Deus que curou, que atendeu nosso pedido. A gente só, fulano não está doente mais, então vamos tirar daquela oração que a gente sempre fez para ele, porque agora está bem. Não, antes disso deve agradecer a Deus que atendeu as suas orações. Cântico. Ensine a seus filhos salmos e hinos. E quando canta os salmos, é muito bom destacar certas frases do salmo que você está cantando, que vocês estão memorizando, aprendendo em casa. Destaque, aproveite quando no primeiro dia que você introduz o salmo. Vamos agora aprender Salmo 48. Então, por essa semana, a gente vai cantar esse Salmo 48 todos os dias. Essa é a nossa prática. A semana toda é o mesmo salmo, e outra semana começa outro salmo, e de vez em quando a gente só relembra aqueles que aprendemos. Então, quando você introduz um novo salmo, é bom destacar certas frases, que assim não cantam apenas com os lábios, mas também com a mente e o coração. É bom aproveitar também os salmos preferidos das crianças. Dependendo de quantas crianças, talvez não dá para fazer todos os dias, todos os salmos preferidos, que aí vai demorar muito tempo, mas talvez tenha uma escala, né? A gente faz assim, tem uma escala, cada um tem seu dia e pode escolher, e geralmente escolhem o mesmo salmo ou hino que eles gostam. Mas é bom aproveitar isso, para eles poderem cantar os salmos que eles mais amam. Okay? Finalmente, a intercessão. Então, a salvação, eu estou usando essa expressão, orando para a salvação dos nossos filhos, não no sentido que sejam ímpios, mas que Deus produz aquele coração, aquela fé que nós queremos, que é próprio à aliança. Então, que a aliança não seja meramente externa, mas que seja interna também. Então, a salvação e a fé dos nossos filhos tem que ser motivo constante em nossas orações. Eu penso na atitude de Jó. Jó é um homem que precede a administração debaixo de Moisés, né? Que ele oferecia sacrifícios por seus filhos, algo que o israelita não podia fazer, né? Então, ele orava para seus filhos. Jó 1, versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim o fazia Jó continuamente. Olha, Jó, como pai, entendeu: eu sou o sacerdote de meus filhos. Então ele orou por eles e ofereceu holocaustos por eles. Então isso tem que ser motivo constante de nossas orações, todos os dias.
que Deus preserva e cresce e fortalece a fé dos nossos filhos, que eles aprendem a conhecê-lo não somente como seu Deus, mas como seu Pai em Cristo. Resumindo então, conclusões finais, não existe outra responsabilidade mais séria que nós temos, exceto nosso ministério para nossa esposa e nossa responsabilidade por nossa própria alma. Nenhuma outra responsabilidade que devemos levar com tanta seriedade do que o sacerdócio que Deus entregou a nós por nossos filhos. Aproveite as oportunidades, porque o tempo de oportunidade também passa. O que acontece quando nossos filhos crescem, eles, cada vez mais que crescem, se distanciam de nós. Quando são pequenos, a proximidade, a intimidade que você tem é muito perto. Então você tem acesso ao coração do seu filho. É natural, faz parte da criação de Deus, que quando crescem, esse acesso que você tem fecha. Cada vez mais essa janela fecha. Então aproveite todas as oportunidades que você tem. E pense bem no futuro. Pense no futuro com sabedoria. Em breve tempo, na grande perspectiva, em breve tempo, os seus filhos vão ser adultos. E você quer dizer a eles, agora continue. Continue neste caminho que nós instruímos. E confie em Deus, finalmente. Confie em Deus, que Deus usa este sacerdócio. É um sacerdócio eficaz. Não temos como fabricar a fé de nossos filhos. Nós sabemos isso depende da soberania de Deus. Mas devemos ser fiéis em nosso sacerdócio, sabendo que Deus não nos chamou sem razão. E que Deus abençoe o ministério fiel. Então devemos ser confiantes disso, que Deus vai usar meu ministério e o ministério da minha esposa para produzir fé e nova vida em nossos filhos. Não tem outra coisa mais preciosa que nós podemos passar para nossos filhos do que esse ministério. É o melhor presente que nós podemos dar em sua vida. E se Deus permitir, o dia vai chegar que eles vão agradecer a nós por isso. Antes de mais nada, obrigado, Pai, que me instruiu nos caminhos de Deus, que exerceu fielmente seu ministério. É isso que nós queremos dar aos nossos filhos. Obrigado. Vamos cantar mais um cântico. Vou deixar com